Olá pessoal, hoje aqui para falar de um caso de cirurgia guiada em arcos totais, né? Que a indicação inicial da cirurgia guiada foi essa, principalmente para casos totais e uma cirurgia do tipo flapless, sempre flapless. Na realidade hoje a indicação mudou um pouco de cirurgia guiada, né? A gente está usando cirurgia guiada para casos totais, em cirurgia flapless, casos totais com retalho, em casos parciais, né, com retalho e sem retalho, até com retalho e com reconstrução óssea, né, com biomateriais ou com osso, ou com blocos, né, que são impressos, em casos de extração e colocação, tanto anteriores quanto posteriores, né? Então, a indicação de cirurgia guiada está bem ampla. É sempre importante a gente ressaltar que nós temos que sempre respeitar as indicações. E eu falo que a principal indicação de cirurgia guiada hoje, no meu conceito, seria o quê? O paciente ter abertura bucal suficiente para que a gente possa, então, trabalhar de maneira tranquila. Por quê? Como a gente tem a posição, tem o guia cirúrgico e nós temos os guias de perfuração e as chaves, nós temos que ter então uma compensação. Os instrumentos ou as brocas de perfuração, elas são maiores do que o convencional. Então muitas vezes a maior limitação que eu vejo da técnica de cirurgia guiada hoje seria então o quê? A abertura bucal do nosso paciente. Isso é fácil da gente indicar ou não a cirurgia guiada. Então, com uma reguinha milimetrada, essa que a gente tem no consultório, né, que é uma reguinha, vamos dizer, de endo, uma régua milimetrada que o pessoal usa para endodontia ou para desobturação de canal, você pede para o paciente abrir e fechar a boca várias vezes e você mede se ele tem pelo menos 40 milímetros de abertura entre os arcos. Porque aí a gente consegue trabalhar com tranquilidade, né, de fazer o quê? De introduzir a broca de perfuração na boca do paciente sem riscos. Então a maior indicação que eu vejo hoje, ou a maior limitação de indicação seria o quê? A abertura bucal do nosso paciente. O caso de hoje é um caso bem interessante, que é de maxila e de mandíbula com instalação de implante simultâneo e carga imediata. Eu volto sempre a frisar o quê? Cirurgia guiada não é sinônimo de carga imediata, né? Porque você vai fazer cirurgia guiada que você tem que fazer carga imediata, ok? Ah, Edilson, mas eu vou usar cirurgia guiada, depois eu vou fazer reabertura? Sim. Se for um caso flapless, você volta o guia em posição e vai usar um punchzinho só para tirar a gengiva que está cobrindo ali aquela região do implante. Ah, mas e se for um caso que eu fiz um retalho? É a mesma coisa, porque você volta o guia em posição, correto? E vai usar o punchzinho para fazer, tá joia? Então eu não vejo limitação nenhuma quanto a isso. Então a cirurgia guiada não é sinônimo de carga imediata, ok? Esse caso de hoje é um caso de maxila em que a gente, em vez de usar a técnica convencional de ser um guia muco suportado, a gente preservou alguns dentes desse paciente e a gente fez o quê? Um guia dento suportado. Por quê? Porque ele tem mais estabilidade. Porque o guia muco suportado ele se apoia sobre a fibromucosa e a fibromucosa nós sabemos que ela tem o quê? Resiliência. Então ela se movimenta, ela tem micromovimentação. E isso interfere muitas vezes o quê? Nesse assentamento perfeito do guia, tá joia? Esse é o caso da maxila. Então a gente vai extrair alguns dentes e nós vamos deixar 3 dentes estrategicamente posicionados para que a gente tenha uma boa estabilidade do guia cirúrgico. E na mandíbula nós vamos fazer uma técnica mista. Os 2 implantes distais serão flapless e os 2 implantes anteriores serão com retalho, porque a gente vai ter um guia de corte ósseo, a gente vai precisar fazer uma regularização óssea. Então esse é um caso bem interessante, né, bem eclético, que ele mostra todas as possibilidades dentro da cirurgia guiada em casos totais, tá joia? Importante sempre a gente falar, e a gente sempre está voltando e revendo os conceitos, não é? Todas as nossas técnicas a gente sempre tem que estar revendo os conceitos para que a gente possa ter evolução. No início a cirurgia guiada então, ela era usada para casos totais, parciais e unitários, mas em pacientes com boa quantidade óssea. Por que que tinha essa indicação específica? Pacientes com boa quantidade óssea. Justamente para o quê? Para que a gente, como a gente sabe que nós temos o que? Um desvio angular, quando a gente utiliza a técnica de cirurgia guiada,
A gente já sabe, já tem trabalhos na literatura, está mais do que sedimentado. Eu já fiz publicação, mas vários autores fizeram publicações já no mundo, mostrando então a segurança da técnica de cirurgia guiada. A gente sempre vai trabalhar com desvio de 4 a 8 graus se a gente seguir todo o processo, todo o protocolo de preparo do paciente. Eu sempre falo que o preparo do paciente é a parte mais importante da cirurgia guiada. Depois, a realização da instalação dos implantes é muito mais tranquilo, tá certo? Então, pacientes com boa quantidade óssea, que a gente tinha então essa indicação, olha, pacientes com boa quantidade óssea, ela era mais relacionada a isso. E é importante a gente frisar. Ah, mas então a técnica de cirurgia guiada é muito limitada, porque os meus pacientes nem sempre têm muito osso. Não são só os seus pacientes, os meus pacientes, os pacientes de todos nós, nem sempre têm muito osso. Mas a grande vantagem, o grande benefício da cirurgia guiada é o quê? O posicionamento tridimensional correto. Porque se você tem o posicionamento tridimensional correto, você tem o quê? Longevidade desses implantes. Você vai ter um resultado protético melhor e você vai ter o quê? Longevidade nesses implantes. Então, menor índice de periimplantite, vamos dizer, você vai ter menos sobrecontorno na prótese. Aí diz, tá bom, então eu vou usar a cirurgia guiada para o posicionamento tridimensional, mas muitas vezes o implante vai ficar fora do osso. Então você faz o planejamento da cirurgia guiada para instalação de implante e reconstrução simultânea. A limitação para essa indicação seria o quê? Se você não conseguir ancoragem para o seu implante. Mas na posição tridimensional correta é fundamental, é importantíssimo. E hoje, né, com softwares de planejamento, com softwares de diagnóstico, existem várias marcas comerciais aí no mercado, a gente consegue ver isso com muita facilidade, tá certo? Então essa indicação, pacientes com boa quantidade óssea, lógico, quanto mais osso, maior é o limite que você pode ter de erro. Era por isso que tinha essa indicação. Pacientes com abertura bucal, né, de pelo menos ou maior que 40 milímetros, mas hoje eu digo que ser pelo menos 40 milímetros. Por quê? Porque as brocas para perfuração dos kits, da maioria dos kits, ela tem de 8 a 10 milímetros, da maioria dos kits. Existem kits que as brocas são menores, tá certo? São bem próximas das brocas, então, do kit convencional. Então, depende a marca comercial do kit que vocês vão utilizar na cirurgia guiada, tá certo? Antigamente era só porque para a cirurgia flapless era só cirurgia sem retalho. É que tem muita gente hoje que ainda insiste, né, nas propagandas ou na técnica de marketing, a cirurgia sem corte, sem dor. Né? Isso não é o benefício, isso não é a essência da cirurgia guiada. A essência da cirurgia guiada é a segurança, é a precisão, é a previsibilidade, é o resultado protético, é o posicionamento tridimensional, é o que é tranquilidade para nós, os cirurgiões dentistas. Né? É você ir para um procedimento cirúrgico com muito mais tranquilidade, né? Com menos sofrimento, menos estresse, né? E principalmente com o resultado final sendo previsto antes da execução. Isso é o que está sendo muito dito atualmente na odontologia, principalmente depois que vieram com os mock-ups nos casos laminados. Então a odontologia digital está sendo muito benéfica para a cirurgia guiada, né? Apesar que hoje somente 5% dos dentistas utilizam cirurgia guiada. E eu sempre falo, não tem sentido hoje, né? Em todas as minhas aulas eu falo isso, não tem sentido. A gente está falando em escaneamento, impressão 3D, nós estamos falando em odontologia guiada, que é preparar os dentes já com os laminados pré-fabricados. E nós estamos insistindo em instalar implantes à mão livre. Né? Então, será que nós estamos conduzindo da maneira correta? Então, é por isso, hoje esse caso vem nos mostrar exatamente isso. É um caso de alta complexidade, tá certo? De execução, mas que se torna o quê? Simples, com menos risco, com previsibilidade, né? E é isso que a gente busca no nosso dia a dia. Eu, depois de 32 anos sendo dentista, o que eu quero hoje, o que eu busco hoje é segurança, tanto para mim como profissional, né, como para o meu paciente. E principalmente o quê? O principal benefício para o nosso paciente, que é entregar para ele aquilo que ele busca, né? É ir além da expectativa do nosso paciente. Ok?
Uma outra coisa do início a gente sempre fala, isso aqui é um ponto até que eu questiono hoje, mas também é interessante, cirurgião com experiência. Isso não quer dizer que você tenha que ter experiência. Quando você se propõe a fazer cirurgia guiada, qual é a principal intercorrência que você pode ter? É você ter um guia que vem desadaptado. É você ter falhado no processo de planejamento, ou a impressão ter tido uma falha, ou qualquer processo, ou qualquer etapa dentro do processo de preparo da cirurgia guiada, e você receber um guia em que você percebe que esse guia não está bem adaptado e você iniciou a cirurgia. Então, a principal intercorrência que você tem em cirurgia guiada seria o quê? Você ter que abandonar a técnica de cirurgia guiada e resolver na técnica convencional, tá certo? Então, é nesse intuito o cirurgião com experiência, tá? Nos casos totais, é importante, ele difere um pouco do preparo de casos unitários e parciais, tá certo? Então é importante vocês saberem isso, né? Aqui nos casos totais nós temos que confeccionar um guia tomográfico. Ainda nós temos que confeccionar. Apesar que já tem estudos da não utilização de guias tomográficos. Ainda nós não temos resultado, né, de pesquisa clínica e científica ainda, mas os trabalhos já começaram. Mas ainda nós precisamos fazer um guia tomográfico. E o que é um guia tomográfico? O guia tomográfico nada mais é do que como se fosse uma dentadura incolor, ou como se fosse um guia multifuncional, tá certo? O processo de preparo do guia tomográfico é como se fosse o preparo de uma dentadura, como se fosse o preparo de um guia multifuncional. Então é moldagem anatômica, moldagem funcional, prova dos dentes em cera, né? Ajuste dos oletes, prova dos dentes em cera e prensagem do guia, né? Você tem que ter um guia prensado. Por quê? A adaptação do guia tomográfico é muito importante, né? Por quê? Para que a gente possa então verificar o quê? Todo esse assentamento. Que nós sabemos, o guia cirúrgico para cirurgia guiada é uma cópia do guia tomográfico sem a anatomia dos dentes, tá certo? Então o guia tomográfico, um outro detalhe aqui que é importante, no guia tomográfico, para casos totais, nós vamos ter que fazer algumas perfurações com broca esférica, né, embaixo, em peça de mão, né, em baixa rotação, e vamos preencher com gutta-percha, né? Como está disposto aqui, ó, 2 perfurações na vestibular e uma na lingual por dentro. 2 na vestibular, do outro lado, e uma na lingual por dentro. Então, em níveis diferentes, 6 marcações é mais do que o suficiente. Por quê? Nós vamos fazer um processo de dupla tomografia, de duplo escaneamento que a gente chama. Então é feito uma tomografia com o guia em posição na boca do paciente, assim como vocês estão vendo, e uma outra tomografia somente do guia. Então o paciente vai tirar o guia, vai sair da sala do tomógrafo e o radiologista vai pegar esse guia e vai colocar sobre uma base de plástica ou de isopor e vai fazer uma tomada. E quando a central de planejamento for fazer o quê? A fusão das 2 imagens, então o software se baseia onde? Nesses pontos de gutta-percha que são radiopacos, não é? Porque a gente sabe que os guias aqui são o quê? Eles são radiolúcidos, né? O feixe de raio-x passa, tá certo? Então por isso é necessário. Uma outra coisa que é importante a gente chamar a atenção, né, no caso dos guias tomográficos, Edilson, mas eu posso usar a dentadura antiga do meu paciente? Não, você não pode usar a dentadura antiga do seu paciente. Por quê? Nós sabemos que a dentadura ela se torna instável após um período de uso. Por quê? Porque ela faz compressão, ela faz pressão no osso. Então ela vai o quê? Ela vai reabsorvendo esse osso. Então, muitas vezes o paciente morde de um lado, levanta do outro. Morde do outro lado, levanta do outro. E aqui, durante esse processo da dupla tomografia, esse guia tem que estar perfeitamente assentado na fibromucosa. Por quê? Se não estiver assentado perfeitamente na fibromucosa e o guia cirúrgico vai ser uma cópia do nosso guia tomográfico, o nosso guia cirúrgico vai vir o quê? Instável, fora de posição. A hora que você fizer essa compressão, o que vai acontecer? Você vai ter pontos de desadaptação.
Então você tem uma imagem no software de planejamento, tem uma posição na guia cirúrgica e quando você leva na boca, isso leva à imprecisão. Então você não pode usar a dentadura velha do seu paciente. Esse é o primeiro erro que muitas vezes os profissionais cometem, tá bom? Uma outra coisa, existem duas recomendações. Nós precisamos estabilizar esse guia em posição. O paciente precisa morder esse guia. A maioria, né, dos fabricantes recomendam que se faz o quê? No início se fazia, a recomendação era uma mordida com silicone de adição. Depois foi para silicone de condensação e eu desde o início, desde 2007, 2008, eu passei a fazer 3 pontos de resina. Eu prefiro fazer 3 pontos de resina porque é mais fácil do paciente encontrar esses pontos quando ele está lá na central de radiologia para fazer essa tomografia. Porque muitas vezes as pessoas falam que é prático o silicone, mas o silicone leva o quê? Imprecisão. Muitas vezes o silicone, o paciente morde mais de um lado e desvia, então ele morde, desvia um pouquinho e levanta um lado do guia. Eu prefiro os 3 pontos de resina por ser o quê? Um material rígido e é mais fácil do paciente encontrar lá no centro de radiologia essa posição de mordida. Um outro ponto que é importante, o guia tem que ser incolor para que você possa ver o quê? Se ele está se adaptando corretamente sobre toda a extensão da fibromucosa. Tá joia? Vamos lá. O duplo escaneamento, né, que muitas vezes as pessoas acham isso esquisito. Então, escaneamento primeiro do guia em posição na boca do paciente e depois o escaneamento somente do guia tomográfico. Tá joia? Por isso que é importante, muitas vezes, você se certificar que a tua central de radiologia tem o conhecimento para fazer isso. Porque muitas vezes você fala, e eles falam, não, aqui a gente está acostumado. E aí ele te manda o DICOM só do guia em posição na boca, tá certo? Então, casos totais, duplo escaneamento. São 2 tomografias. Uma tomografia do guia em posição na boca e outra tomografia somente do guia, ok? Por que que é importante? Vamos frisar isso aqui, porque isso aqui é bom vocês entenderem bem. A guia tomográfica, quanto melhor a adaptação dessa guia tomográfica, melhor vai ser a adaptação da nossa guia cirúrgica. Por quê? A guia cirúrgica é uma cópia da guia tomográfica, olha aqui, extensão das flanges, sem a anatomia dos dentes, tá joia? Ela vem o quê, ó? Ela vem com os anéis metálicos do posicionamento que foi definido no software. Então vamos voltar? Vamos voltar essa imagem que é importante, ó. Então, quanto melhor a adaptação do guia tomográfico, então, se você for usar dentadura velha, ela não vai estar bem adaptada. Consequentemente, o seu guia cirúrgico vai vir mal adaptado, ele não vai vir se assentando corretamente sobre a fibromucosa. Vai levar o quê? A imprecisão. Levando a imprecisão, o que acontece? Você vai colocar o implante fora do osso, você vai colocar o implante na posição que não foi definida, né? E aí o que vai valer? Né? A maioria das pessoas fala, a cirurgia guiada não presta, a cirurgia guiada não funciona, não tem precisão. Por quê? Porque foi negligenciada a fase do guia tomográfico. Fundamental, então, é guia tomográfico. Isso é base de dentadura, de confecção de dentadura. Quanto maior a extensão do guia tomográfico, né? Lógico, sem sobreextensão da área chapeável, mas quanto melhor ele se assentar, maior é a precisão. Em casos de maxila nem tanto, mas em casos de mandíbula, se você não pôr esse guia, se esse guia tomográfico não for até a área de papila piriforme, ele sofre o quê? Movimentos de rotação. E aí o seu guia vem mais curto e você não tem um assentamento perfeito, porque na mandíbula a área chapeável é menor. Então, guia tomográfico, a nossa guia cirúrgica, vamos frisar aqui, ó, é a cópia da nossa guia tomográfica sem a anatomia dos dentes. Tá certo? Então, por isso que é importante você não usar a dentadura antiga do seu paciente e você fazer o quê? Um processo correto de moldagem anatômica, funcional e, inclusive, pedir para o seu técnico prensar esse guia tomográfico. Porque muitas vezes os técnicos fazem o quê? Eles colocam
essas caixinhas de ortodontia com alginato e faz uma duplicação com resina e põe na panelinha ali para cozinhar. Ele vai vir distorcido, tá bom? Tranquilo? Ah, Edilson, quando é que eu posso usar a dentadura do meu paciente? Você pode usar? Pode. Quando essa dentadura estiver nova. Muitas vezes, aqueles casos em que você fez um protocolo inferior e fez uma dentadura nova para o seu paciente, e depois de 2, 3, 4 meses, esse paciente resolve fazer, então, a maxila e você oferece cirurgia guiada e ele opta por fazer cirurgia guiada. Esse é o paciente, vamos dizer assim, que você melhor consegue introduzir na cirurgia guiada, tá? Ele já tem o benefício do implante, ele já teve uma técnica, né, em campo aberto, vamos dizer assim, uma técnica convencional, e você opta, então, você oferece ao seu paciente a cirurgia guiada em maxila. Nesses casos que a dentadura ainda, vamos dizer, eu vou dizer um prazo médio de 2 a 6 meses, mas você tem que avaliar a estabilidade dessa dentadura. Então, se você faz a compressão dessa dentadura, ela não tem movimentação, então você pode utilizá-la, tá joia? Do contrário, não. Quer dizer, se você quiser usar, fica à vontade, né? Tá tudo certo também. Só que a possibilidade de você ter problema com a cirurgia guiada vai ser muito grande. Ok? Vamos então aqui ao nosso caso. Então eu dividi esse caso em algumas etapas, que é como eu trabalho aqui na clínica, que é exatamente como eu faço aqui na clínica. Quando o paciente vem para a consulta, eu não falo em cirurgia guiada. Eu primeiro trato o meu paciente como diagnóstico. Eu vou diagnosticar o que aconteceu, né? E eu faço uma sequência de fotografias, eu peço alguns exames, né? Muitas vezes o paciente já chega aqui com um raio-x panorâmico inicial, tá certo? E aí depois eu evoluo para uma tomografia. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu conduzo aqui na clínica? Então o paciente vem, ele preenche a ficha, faz uma anamnese detalhada, a gente tem aqui uma sequência de fotografias básicas que a gente faz, né? E aí eu faço o exame intraoral desse paciente e busco a expectativa dele, né? O que trouxe ele até a clínica, o porquê que ele está vindo, qual é a expectativa, o que ele espera, o que ele está querendo como tratamento. E muitas vezes os pacientes chegam com uma expectativa. É importantíssimo você o quê? Identificar a expectativa do seu paciente para que você não frustre nem ele e nem você. E nós, como dentistas, muitas vezes a gente mais fala do que ouve. Nós estamos errados. Nós temos que mais ouvir do que falar. Quem tem que falar na consulta é o nosso paciente. A consulta inicial, quem tem que falar é o nosso paciente. Ele que tem que falar e desabafar o que está trazendo ele aqui, o que ele está buscando como tratamento, o que ele espera do tratamento. Então essa expectativa é fundamental. Feito isso, o paciente depois volta até a clínica e eu mostro o caso dele na fotografia, na TV, nesta TV aqui inclusive, e mostro para esse paciente então o que está acontecendo e como está a situação da boca dele hoje e o que ele precisa fazer para melhorar. Então isso chama-se o quê? Diagnóstico, né? Nós precisamos diagnosticar, explicar para o seu paciente o que aconteceu, né? Onde é que ele se encontra e o que você vai propor para ele. Se você não faz o seu paciente entender isso, a necessidade dele, ele não vai comprar o tratamento, ele não vai aceitar o tratamento, ele vai querer ele conduzir o tratamento, tá certo? Então, nesse caso, o paciente veio, esse era o sorriso dele, né? Olha lá. Sorriso lateral, que é importante mostrar, então esses dentes já estavam inclinados, ó, os dentes de maxila já estavam inclinados, né? Olha lá. Ó. Dentes inclinados para o anterior, né? Sorriso alto. E aqui a gente entrando dentro da boca do nosso paciente, né? Então, olha lá. O arco inferior ele só tinha os 2 caninos, ele usava uma ponte móvel, e o superior uma ponte móvel, mas ele tinha molar, os anteriores e um pré-molar do lado esquerdo, tá? O 24. Olha aí, uma foto oclusal, então mostrando, e aqui aí a gente já vai, ó, uma fistulazinha aqui, né? Então quer dizer, está condenado, os dentes estão condenados, a gente não consegue recuperá-los, né? Eu sempre falo assim, existe muita coisa bonita na odontologia, na implantodontia, que é a gente falar ou só falar com suposições de quem não vive o dia a dia. Então, eu sou professor, né, já fui professor de universidade,
pesquisador, desenvolvedor de técnica, de produtos na área de endodontia. Mas hoje eu sou exclusivamente o quê? Eu ponho a bunda aqui, ó, no meu mocho e trabalho e amo fazer isso. Amo odontologia, faço isso há 32 anos. E é importante, isso que eu mostro para vocês aqui é o que eu faço no meu dia a dia, né? Então eu vou tentar recuperar esses dentes? Tenho que tentar, né? Eu tenho que mostrar para o meu paciente as possibilidades que nós temos o quê? Né? O que aconteceu, qual é o diagnóstico, por que ele está com esse problema e o porquê que chegou até aqui e o que ele precisa fazer. O paciente aceitar é um outro detalhe. E muitas vezes, nossa, mas você vai tirar todos esses dentes? Além disso tudo, além de técnica, além de diagnóstico, além de indicação, nós precisamos associar tudo isso ainda à necessidade ou à possibilidade econômica do nosso paciente. Uma outra coisa que é muito importante, eu sempre falo, dinheiro, o paciente ganha outro. Tempo de cadeira, o paciente não ganha. Então, muitas vezes eu vou indicar o paciente para ortodontia, vai ficar 3 anos na ortodontia, qual é o índice de melhora que ele vai ter? Né? Então, nós temos que ser o quê? Nós temos que juntar isso na fase de planejamento, a gente junta todas essas informações. A odontologia é multidisciplinar, né? Nós juntamos todas essas informações, nós vamos apresentar ao nosso paciente. A decisão final do paciente é dele. Nós temos que apresentar o melhor para ele. Olha, nós podemos recuperar esses dentes, nós podemos... Então, temos que mostrar todos os caminhos. Eu falo possibilidades de tratamento, tempo de tratamento e custo de tratamento. E o paciente, e sabendo o quê? Dos custos, riscos, benefícios, vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas que a gente pode empregar para o quê? Reabilitar o nosso paciente, né? A nossa função como dentista é o quê? É reabilitação oral, é reabilitar oralmente o nosso paciente. A gente esquece disso basicamente, né? Frequentemente a gente esquece. Então nós somos reabilitadores orais. Nós precisamos devolver o quê? Função, estética e saúde para o nosso paciente. Essa é a função do dentista, tá certo? Então o arco superior, aqui o arco inferior, 2 caninos, tá certo? Olha lá. Como é que um paciente com essa oclusão aqui, com 2 PPRs, você acha que ele está mastigando como? Qual é a eficiência mastigatória? Os meus pacientes vêm e a primeira pergunta que eu faço para um paciente como esse, como é que está o teu estômago? Você consegue se alimentar bem? Como é que está o seu intestino? Ele está bom? Muitas vezes as pessoas estranham, né? Pronto, você é um dentista, quer saber do meu estômago, quer saber do meu intestino? Por quê? Porque tudo começa o quê? O processo de digestão começa pela boca. Os dentes anteriores cortam alimentos, posteriores trituram, para o paciente poder engolir, fazer o bolo alimentar e fazer o quê? O processo de digestão, de absorção, de tudo que a gente necessita para sobreviver. E aí, se a boca do nosso paciente está assim, você imagina como é que ele está. E essa é a nossa função, é o quê? É mostrar para ele a necessidade que ele tem de reabilitação oral. Que é para devolver o quê? Função mastigatória primeiro a ele. Devolver saúde bucal. E por último, estética. Tá certo? Fundamental é o quê? A função oral, é restabelecer a função oral desse paciente. Correto? Como é que a gente faz isso? Bom, até aqui, né, o processo, olha só, eu estou aqui. Eu fiz a primeira consulta, eu busquei a expectativa do meu paciente, eu apresentei as fotos a ele e agora eu vou fazer o quê? Eu vou montar os dentes em cera para que eu possa o quê? Apresentar, então, um planejamento, um plano de tratamento ao meu paciente. Eu sempre monto os meus casos em articulador, salvo raríssimas exceções, eu não monto em articulador. Então, plano de cera superior e inferior e nós vamos o quê? Fazer os ajustes necessários, né? Porque nós precisamos o quê? Restabelecer dimensão vertical, relação cêntrica, é um conjunto de fatores, tá certo?